Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto com o Renato Afan aí, comentando tudo sobre o Flamengo e Chelsea, né? Que tem esse jogo sexta-feira e também sobre a chance aí de Talisca pintar no Flamengo, né? Visto que ele pode vir aí atuando no futebol brasileiro e também um anúncio aí de Carrascal que pode ser a qualquer momento aí do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Falo rapidinho, mas lá no canal Jogo Aberto do YouTube, as informações de Fluminense e Flamengo se preparando para mais 2 super duelos da Copa do Mundo de Clubes. Esse Flamengo e Chelsea vai dar o que falar, hein? Na sequência, a gente volta. O Flamengo está em reta final de preparação para encarar o Chelsea da Inglaterra nesta sexta-feira na Filadélfia. Como venceu o primeiro duelo diante do Esperance da Tunísia e tem menos cartões amarelos do que o adversário de amanhã, o time brasileiro lidera o seu grupo na Copa do Mundo de Clubes. Além de ser um jogo importante para a sequência do rubro-negro na competição, a partida também marca o reencontro do meio-campista Jorginho com os Blues. O ítalo brasileiro vestiu a camisa azul por 5 temporadas, até se transferir para o Arsenal, seu ex-clube. Confiar e continuar sempre nesse caminho, fazendo o mesmo trabalho. Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo. Para o duelo de amanhã, Felipe Luiz deve promover mudanças no time titular. Na lateral esquerda, Alexandro deve voltar na vaga de Ayrton Lucas. No ataque, Pedro deve deixar os 11 iniciais e Plata e Bruno Henrique disputam a vaga. O meia de Arrascaeta publicou uma foto que também preocupou o torcedor. Na imagem é possível ver o camisa 10 em uma academia com gelo no joelho direito. Apesar de não ter participado do último treinamento, ele não deve ser problema para a partida dessa sexta. Já o Fluminense... Prioridade hoje do Flamengo segue sendo Jorge Carrascal, o meio-atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. Só para completar sobre o Garro, chateado e irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Fala agora sobre Anderson Talisca, que está flertando com o mercado de futebol no Brasil. Ele tem mais um ano de contrato com o Fenerbahçe, mas chegou a admitir de forma pública que conversa com o Bahia, cogitando um retorno em um ano. A partir de janeiro do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube brasileiro que lhe interessar. Quero informar de maneira exclusiva que o nome do Talisca tem sido debatido dentro do Fla, como uma alternativa para a saída do Gerson ou até como uma recomposição para eventuais negociações de Everton, Cebolinha e Michael, 2 jogadores que perderam espaço, têm salários altos e gostariam de jogar no lugar onde eles pudessem ser mais protagonistas. Então não faltam oportunidades de reposição e o Talisca é bem avaliado. Quero contar também, houve um contato de 2 atletas do Flamengo com o Talisca. Não sei se foi o Talisca quem os procurou ou se foram jogadores do Flamengo que procuraram o Talisca. Na conversa, o tema foi o Flamengo, a cidade do Rio de Janeiro, a estrutura do clube, pagamentos de salários, como é que anda a questão financeira, e as melhores referências foram passadas para o jogador, que tem 31 anos de idade e na atual temporada somou 23 jogos, 12 gols e 2 assistências. Jogador muito acima da média, que caberia em qualquer clube de futebol no Brasil. Antes de gravar o vídeo, eu ainda perguntei: Talisca, você escutou alguma coisa sobre o seu nome no Flamengo? Abre aspas para ele: estou de férias e por fora de tudo. Então fica registrada também a posição do jogador, que já se declarou ao Bahia, afirmando que tem vontade de jogar no tricolor de aço, assim que seu contrato com o clube turco se encerrar. Os números dele contra o Chelsea foram 3 jogos, 2 como titular. Não perdeu, olha lá. 2 vitórias e um empate. Tem a média de minutos por partida nesses 3 jogos. Não fez gol, não fez assistência.
Ele jogou pelo Chelsea de 2018 até janeiro de 2023. E ele falou algumas coisas interessantes ali, Eugênio, porque ele disse que o Flamengo tem condições de competir, tem condições de ganhar do Chelsea ao mesmo tempo. Uma outra hora ele falou ali, é um ponto de interrogação. E aí é o que chama atenção, né? Porque todo mundo em vários confrontos de sul-americanos contra europeus que vão acontecer e que já aconteceram nesse Mundial, fica sempre essa dúvida na nossa cabeça. Será que dá? Será que dá pro Boca Juniors enfrentar o Benfica? Deu. Será que dá pro Palmeiras enfrentar o Porto? Será que dá pro Botafogo hoje à noite? Aí é mais difícil, porque é um topo do topo, né, do momento na Europa, é o Paris Saint-Germain. Será que dá pro Flamengo enfrentar o Chelsea? Fica esse ponto de interrogação. Mas o Jorginho tá acostumado a jogar lá, esses anos todos. E ele disse que dá, Eugênio. O que você pensa? Eu fico na interrogação como todo mundo, porque o futebol permite a gente isso, né? Permite a gente ficar imaginando cenários. Eu acho que também permite a equipes consideradas menos fortes vencer as consideradas mais fortes. Isso é do jogo. Depende daqueles 90 minutos, depende de aleatoriedades que aparecem em cada jogo, o tempo todo. E depende muito do empenho, da capacidade de resiliência que a equipe apresentar, sabe, de estratégia. É tanta coisa que está envolvida nisso. Claro que o Chelsea é um clube mais forte que o Flamengo, com mais orçamento que o Flamengo, mais investimento, um time muito jovem, um time com muitos talentos. Mas é um jogo. E em um jogo, o Flamengo, que é muito bom time também, vai brigar para tentar fazer diferente, né? Para tentar mostrar que é possível também que ele consiga a vitória. E a gente tem que ver. Eu acho que o grande barato é imaginar, na minha cabeça, tá? Tentar imaginar qual vai ser a proposta de cada time para esse jogo. Você consegue? Então, eu quero ver, assim, eu acho que o Felipe Luiz não vai querer abrir mão do sistema de jogo dele, da maneira de jogar do Flamengo. De propor o jogo, né? De propor o jogo, de marcar alto, de fazer pressão pós-perda no campo de ataque, de tentar jogar a maior parte do tempo lá. A questão é, normalmente ele consegue fazer isso. Será que ele vai conseguir também dessa vez? Por outro lado, o Flamengo tem dificuldades contra equipes que conseguem subir marcação e dificultar essa saída da defesa para o ataque do Flamengo. Isso aqui mesmo na América do Sul. O grande exemplo é o jogo com o Central Córdoba do Maracanã. Quando ele sobe marcação, gera um problema e ganha do Flamengo no Maracanã. O segundo tempo agora contra a equipe do Esperance da Tunísia também tem muito isso. Quando o Esperance sobe marcação, gera dificuldades para o Flamengo. O Chelsea vai subir essa marcação, como o Flamengo gosta de fazer contra seus adversários. E aí, vamos pro choque, vamos para a disputa direta, aquela coisa ácida do jogo. Porque futebol é assim, Abel. 90% dos jogos tem um time que se defende e outro que ataca. Os 10% restantes são jogos abertos, em que os dois vão para cima. Eu acho que talvez seja assim esse jogo de amanhã. E esses são os grandes jogos. Será? Aí vai ser lindo, gente. Esses são os grandes jogos. Os dois indo para cima? Os dois vão para cima. E são times que costumam jogar com linhas altas de defesa, portanto, cedem espaços aos adversários. Tanto o Chelsea quanto o Flamengo têm jogadores de velocidade que podem explorar esses espaços nas respectivas defesas. E se for assim, se for um jogo aberto, aí é um barato, não para o torcedor do Flamengo, que vai ficar naquela tensão o tempo inteiro, mas para o torcedor que está ali só para ver um jogo de futebol vai ser uma delícia. É verdade. E o Jorginho, ele fala, em cima do que você acabou de dizer, ele fala abrir espaços, quebrar linhas, tentar sair jogando. Ele já começa, acho que, imaginar as dificuldades e o que o Flamengo tem que fazer contra esse Chelsea. Por aí, Bira? Sim. Eu acho que o Chelsea, por exemplo, vai jogar mais e com mais dedicação do que jogou o primeiro jogo. Também acho. Precisa, né? Não, mas é que assim, a gente tem que lembrar que tem time europeu que está jogando agora, fazia um mês que não jogava. Sim. O Chelsea, o último jogo dele tinha sido a final da Conference League
contra o Betis, ganhou por 4-1, daí fez a festa, teve a ressaca, depois teve umas folgas, depois o jogador foi para a data FIFA. Então esse jogo, alguns europeus, dá para perceber que nessa primeira rodada, não estou falando todos não, tá? Mas alguns europeus, quando até tiveram adversários mais acessíveis, aproveitaram para rodar um pouco, aproveitaram para tirar um pouco o ferrugem do corpo ali. O Chelsea contra o Los Angeles Galaxy, não, contra o Los Angeles FC, claramente segurou um pouco a perna, assim, claramente era um time que estava ali aproveitando, assim, quase que tratando esse jogo como um jogo para recuperar ritmo de jogo. Quando acelerou, né, Bira? Então, e quando acelerou, ganhou o jogo. Agora, contra o Flamengo, eu imagino que o Chelsea já veja como um jogo mais importante, o jogo para você já ir com uma intensidade maior. Então, eu acho que tende a ser um jogo legal, um jogo... Acho que dá jogo, sim. Não acho que é um vareio do Flamengo, acho o Chelsea mais forte, mas acho que dá jogo. E daí vamos ver como é que o Flamengo consegue, se o Flamengo consegue fazer o que o Fluminense fez, né? Que é conseguir achar espaços e ficar causando danos na defesa do time europeu, né? No caso, o Fluminense contra o Dortmund. Para ficar criando oportunidades. E aí não pode perder tanto quanto o Fluminense perdeu. Mas dá para o Flamengo fazer um jogo legal, sim. Acho que tem que... O Chelsea, eu vejo como um time superior, mas não é uma coisa caricata, não. Acho que é o Flamengo, entre os times brasileiros e até sul-americanos, além do investimento, que é alto, óbvio que não dá para comparar com o investimento de um Chelsea, mas é um investimento muito alto, tem bom time, bom elenco e um time também de intensidade, né? Total. Se considerarmos os padrões brasileiros, então isso aproxima o Flamengo, por ser essa força que é, de um gigante europeu do momento que é o Chelsea. Sabe, o barato também, em termos de visibilidade, é que o jogo acontece no horário em que ele será visto. Será todos, visto né? Na Europa. Sim. O torcedor inglês vai querer ver o Chelsea jogando. Opa. E é o horário de da audiência noite do lá. Mundial de Clubes na Inglaterra tem sido muito bons. Falam que até nos tabloides e tal não tem saído tanta coisa, mas a audiência dos jogos tem sido muito boa. Então esse Flamengo e Chelsea promete também ter visibilidade lá. O jogo vai ser à tarde aqui? O jogo é 4 da tarde aqui, que é, então é à noite, no horário lá. nobre da televisão 8, lá. 9 horas lá. 9 horas, 8 horas ali. O torcedor do Chelsea vai estar em casa, sentadinho lá no sofá, com a pipoquinha, velho. Uma sexta-feira ainda, né? Pra ver, numa sexta-feira. Uma pint. Até porque o João Castelo Branco e o Renato Senise, que são nossos correspondentes, também, viu? Nossos correspondentes lá na Inglaterra, eles têm aparecido muito no Mundo F, falando que os pubs não têm se animado muito para passar os jogos do Mundial de Clubes. Você vai lá nos pubs, não tem passado os jogos. Então o pessoal tem que realmente ficar em casa para ver o jogo, porque no pub não tá. Agora, Abel, desde que começou esse Mundial de Clubes, quando a gente olhou os confrontos, esse pra mim vai ser o melhor jogo da fase de grupos. Você ainda tem um City e Juventus, que querendo ou não, em qualquer lugar do mundo vai ser um grande jogo ontem, Real Madrid e Al Hilal, foi muito bom. Sim, muito bom jogo também. Muito bom. Mas eu ainda acho o Flamengo um pouco superior ao Al Hilal, né? Se você para analisar qualidade, por tudo que o Eugênio mesmo citou de como o Flamengo gosta de ter a bola, propor o jogo, de como o Abel falou da intensidade. O Al Hilal é um bom time, está começando agora um novo trabalho com um novo treinador, etc. Esse jogo de ontem, desculpa te interromper rapidamente, era outro jogo com ponto de interrogação. Sim, a estreia, Real Madrid meio misto frio, como o Bira diz. Eu falei europeu contra sul-americano, mas não só. No caso do Al Hilal, um time árabe, óbvio que você vê os jogadores que estão lá, estrelas mundiais, mas ainda assim é o Al Hilal. Não dá para comparar essa camisa com o Real Madrid. Então também tinha esse ponto de interrogação. Vai dar jogo? Exato. E deu muito jogo. Continue. E o Chelsea, pela atuação, tinha até uma pergunta na tela, né? Se a atuação do Chelsea assustou o Flamengo. Eu creio que não. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea vai querer jogar mais. Vai querer propor mais. Isso pro Flamengo pode ser negativo, né? Porque o Chelsea vai querer... Olha, já estreamos... Já retomamos o ritmo depois de um mês. A tendência é que a cada rodada eles vão melhorar. O Cole Palmer acordar, né? Todo mundo, não jogou né? nada. Né? Todo mundo. A tendência é que no segundo jogo já esteja mais inteiro que no primeiro, no terceiro, consequentemente, e por aí vai. Todo mundo vai evoluindo ao longo Até porque você vai entrando mais no torneio. Um torneio novo, um elemento novo no calendário do jogador, né? Então o jogador também... O jogador que já estava pensando que nessa época do ano ele estaria de férias, não está de férias. Então, assim, vai se retomando aquele ritmo de competição. Ficou um mês parado, é bastante coisa. Mas para você umas telas... Vai lá, Abel. Inclusive, eu vou começar com você, Johnny. De confrontos, duelos. Pô, era o que eu ia falar, uma coisa linda. Estamos enturmados. Por exemplo, você acabou de citar o Palmer. Não é? Que foi longe do que se espera dele na estreia. É um jogadoraço, mas ficou devendo. E aí temos números do Arrascaeta pelo Flamengo e do Cole Palmer pelo Chelsea nessa temporada 2025.
O Arrascaeta com 27 jogos, 23 como titular, olha, nisso aí tá equilibrado. Sim. E o Palmer 26, 23. A média de minutos por jogo do Palmer é maior. O Arrascaeta, e aí não é nem uma questão técnica, é uma questão física, que ele acaba saindo no meio dos jogos ou às vezes nem joga, né? Até pela idade, né? Também. O Arrascaeta com 13 gols e o Palmer com 3. Aí o Arrasca tá demais, artilheiro do Brasileirão, tá metendo gol que nem água. Assistências está equilibrado também e tem os minutos para participar em gol. Quase praticamente 100 e 257 para o Palmer. Outro duelo aí, correria pelos lados, Luiz Araújo e Pedro Neto. Pedro Neto, os dois destruíram na estreia, né? Os dois foram muito bem. Luiz Araújo, temporada 25, 29 jogos contra 25, 8 gols e 4 do Pedro Neto, 6 assistências, 4 do Pedro Neto. Tem a média de chances criadas por jogo e também de dribles certos por partida. Temos duelos aí. Eu sei que no Pucheta, vocês fizeram um cara a cara. Pra quem não sabe o que é o Pucheta, explique aqui pra galera que tá assistindo o F360. O Pucheta nada mais é do que o nosso papo de redação transmitido e com a participação do Fã de Esportes no YouTube e no TikTok da ESPN, toda segunda-feira, 11h30 da manhã, mas agora no Mundial, esses horários malucos, a gente tá fazendo em dias esporádicos, teve ontem Pucheta e a gente fez o nosso mano a mano. No YouTube. Aí, no YouTube e TikTok. Somos um fenômeno no TikTok, Abel. Estamos indo super bem lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. E o que teve no Pucheta na segunda-feira? Foi segunda ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. Fizemos a comparação, que parecia uma loucura se a gente falasse há anos atrás, mas ficou muito parelho, mano a mano, entre jogadores do Flamengo, os titulares, os 11 titulares do Flamengo contra o Esperance e os titulares do Chelsea também na estreia contra o LAFC. O Chelsea ganhou por uma margem mínima. Acho que, contando o treinador, deu 7-5. Mas em muitos confrontos... Mas eu não entendi. Vocês fizeram os do Flamengo contra os do Chelsea? Exatamente. Eu acho que eu tenho até uma colinha que nosso editor-chefe Pedro Ferrari mandou. O Rossi foi o goleiro. Escolhemos o Rossi diante do Sanches. O Reece James ganhou do Varela, mas o Léo Ortiz ganhou do Adara Bioio. Então, assim, ficou bem parelho. O que a gente discutiu mesmo no programa foi com o Palmer e a Arrascaeta. Foi uma discussão... Eu votei no... Deu Arrasca, tá, Fã de Esportes? Deu Arrasca. Mas eu votei no Cole Palmer, assim... Um momento do Arrascaeta a gente viu na tela. Um momento do Arrascaeta é absurdo. Ele é um meia que quase está virando um meia atacante, quase ponta artilheiro, várias assistências, mas assim, o Cole Palmer é uma preciosidade, um jovem. Eu acho que assim, em algum momento da carreira o Cole Palmer vai ser mais jogador que o Arrascaeta. O momento é do Arrasca. Mas assim, para o seu time e tal, hoje eu ainda escolho o Cole Palmer. Mas até aproveitando o gancho da outra tela, flamenguistas, olho no Pedro Neto. Tá vivendo o melhor momento aí no Chelsea, vem bem. É um cara que já fez um golaço na estreia. Entre Luiz Araújo, eu também fico com o Pedro Neto. Apesar do Luiz Araújo, que tinha aquela peste de só jogar bem quando vinha do banco de reservas, agora também tá muito bem como titular. Né? Uma excelente fase. É isso aí. O Palmer ou Arrasca, Eugênio? É difícil, né? Não, é claro, assim, a gente está olhando, pensando no jogo de amanhã, eu acho que é um duelo que promete ser mais parelho. Mas se a gente olhar a dimensão da carreira, acho que o Palmer vai ser um jogador maior do que o Arrascaeta. É muito curioso isso, né? Você tá medindo um jogo específico dentro de uma realidade, dentro de um momento. Você falava do Pedro Neto, eu não sei qual vai ser a escalação, quem vai jogar no comando do ataque. Se é o Nicolas Jackson ou o Liam Delap. Se jogar o Delap, é um jogador para ficar de olho também. Também, que acabou de chegar, por isso ele não é titular, não foi titular no primeiro jogo. Mas ele dá uma movimentação, não que seja um craque, não é um craque, estava no Ipswich, né? Fez a temporada toda no Ipswich, um time bem fraco, mas ele conseguia ali fazer os gols dele, se movimentar e tal. É um jogador que dá uma movimentação ao ataque do Chelsea, que pode dar uma movimentação ao ataque do Chelsea, maior do que o Jackson faz. Base do City, né, o Delap. Ele começou no City. Começou no City? Deu uma o Palmer eu sei que começou, o Delap também os dois. O Delap é filho do Delap do Stoke City, que provavelmente é o melhor batedor de lateral da história do futebol, né? Mais que o Marcos Rocha? Não, assim, olha, muito mais que o Marcos Rocha, que é bom batedor. O Delap era absurdo, o Delap. Ele pegava a bola da intermediária e mandava lá no meio da área. Mas o Cole Palmer.
Tá? Cole Palmer. Os números lá do Cole Palmer não são muito generosos, porque a melhor parte da temporada dele foi a primeira metade da temporada passada, que foi 2024. No ano de 2024. Sim. E que ele tava destruindo. Ele era talvez o melhor jogador da Premier League em determinado momento, depois do Salah. Com 22 anos. Então, era o Salah o melhor jogador da Premier League e o segundo melhor jogador naquele momento era o Cole Palmer. E o Chelsea era vice-líder da Premier League, só que ele começa a ter muita lesão. E daí, a segunda metade da temporada, os números dele são mais quebradinhos ali, porque ele teve problema de lesão, tudo, e por isso que ele não teve tanta continuidade. Vamos aos Estados Unidos? Vamos lá? Com Gustavo Hoffmann trazendo informações do Real Madrid depois do jogo de ontem contra o... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Vimos aí a imprensa reagindo, né, ao Flamengo, que vai enfrentar o Chelsea sexta-feira. Um jogo aí que o Flamengo precisa vencer para poder passar em primeiro e se classificar ali, né, como o primeiro do grupo. Claro, é um jogo muito difícil. Sabemos que o potencial do Chelsea é muito grande, né? O orçamento é gigantesco, 4 vezes mais do que o Flamengo tem. Então vai ser difícil competir contra o Chelsea, mas nada é impossível. Depois que a gente viu muitos jogos, né, nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Inclusive ontem o Real Madrid empatou, né, contra o Al Hilal, né? O Boca Juniors empatou com o Benfica. Então são alguns times aí que veio vencendo, né, ou empatando com europeus, e o Flamengo, né, tá nessa linha aí, né, de poder vencer esse jogo tão importante aí pela Copa Mundial de Clubes. E falar um pouquinho sobre reforços também, galera. O Flamengo aí, né, é noticiado que tá de olho aí em Talisca, né, e é para já essa contratação aí, Talisca, um centroavante aí, para poder competir ali com Pedro, né. Talisca, ele vem se destacando muito tempo aí no futebol árabe, né, também ele foi para o futebol turco e também futebol da China. Então ele tá muito escondido, mas é um cara que onde passa faz muito gol, né? Ele é um jogador que é excelente, né? Então o Flamengo tá de olho e que pode trazer esse jogador aí de imediato para o Flamengo, e assim pode ser jogador aí do Mengão. Dê sua opinião aí pra gente, galera, se você concorda também com esse jogador, e também o palpite para esse jogão contra o Chelsea. Meu palpite para esse jogo, né? É um jogo muito difícil, mas eu acredito que o Flamengo aí conquista aí uma vitória de 1-0. Dê sua opinião pra gente aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.